Bem-vindo! Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, lhe peço humildemente que deixe o seu gostei. Se possível, compartilhe o conteúdo também. Do livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual, de Abel e Adriana Glaser. Relato do espírito de Álvaro. O sexo é, para mim, algo muito natural. Desfrutei dessa condição como médico em inúmeras ocasiões, pois atuava como pediatra. Adorava o corpo, masculino e feminino, em fase de desenvolvimento, especialmente na infância e na adolescência. Nada poderia ser mais belo e energético. Eu utilizava as minhas consultas para tocar nas partes íntimas dos meus pacientes. O desafio de fazer isso na frente dos pais ou responsáveis era excitante. Pobre deles! Não sabiam discernir entre um toque médico e um toque sensual. Eis porque me dei muito bem ao longo de minha carreira, sem jamais ter sido perturbado pela justiça humana. Perguntava-me, nas horas de solitude, qual seria a razão pela qual as pessoas em geral são tão conservadoras em matéria sexual. Qual o motivo de se preservar as crianças e os jovens desses maravilhosos contatos entre humanos? Eu seria taxado se um dia fosse descoberto. A atração sexual por crianças e adolescentes é uma dádiva divina. Somente algumas pessoas abençoadas conseguem ter esse alcance. Não existia nenhum abuso, mas amor. Um amor, aliás, que poucos conseguem sentir. A pobreza intelectual e emocional das pessoas comuns e iletradas é consistente e inunda os meios de comunicação. É por isso que somos mal compreendidos. Justamente aqueles que sabem o que é ideal para o início da vida sexual de infantes e jovens. Como pediatra, insistia com os pais para manter-me como médico até os 18 anos, dizendo que somente a minha especialidade conhecia todos os recursos necessários para cuidar desses pacientes. Fui afortunado, pois consegui convencer a maioria deles. Diante disso, tinha ao meu dispor garotos e garotas, todos lindos, à minha mercê. Os meus exames eram longos e demorados, cheios de toques e apalpadas. Por vezes, os pais nem mais entravam na minha sala de consulta, em face do grau de confiança atingido. Era então o momento mais excitante da minha vida, pois desfrutava dos jovens à vontade. Nunca precisei dopar meus pacientes, tendo em vista que meus toques eram explicados e justificados, e as mentes incautas acreditavam em tudo. Fiz o bem para eles. Alguns sentiam prazer sensual, em virtude de minhas ações, e eu notava isso. Os meninos adoravam a manipulação peniana. As garotas sentiam-se bem, sem muita explicação, quando mexíamos na vulva com a autoridade médica. Eram eles vítimas? Jamais. Eram pessoas como outras quaisquer, todas voltadas ao sexo, à força da sensualidade.
Houve, certa vez, uma integração inesperada. Uma mãe de uma jovem que teria sido estuprada participou da consulta e todos nós nos divertimos muito. A garota, confusa, deixou-se tocar pelas minhas mãos e também pela mãe. Então, todos tiramos as roupas e realizamos sexo por completo em todos os sentidos. Eis a consagração da minha orientação sexual. Sexo livre em qualquer nível. Passei a minha vida profissional integralmente dedicado à pediatria e feliz, porque consegui tudo o que almejei em matéria sexual. Casei-me e tive um filho, apenas para fins sociais. Levei a minha trajetória até onde pude, quando fui vitimado por um infarto fulminante. A partir da minha morte, o escuro me absorveu e não mais tive noção do tempo. Perdi-me vagando por uma noite eterna. Sofria muito por nem mesmo vislumbrar uma pequena porção de luz. Eu não sabia onde estava. Em determinado momento, descobri-me num umbral denso. Nem posso descrever o quanto sofri, até ser resgatado para reinício de uma jornada terrena. Álvaro.